Jeremias estava ali, né, se lamentando, mas Deus prevaleceu. A gente tem muitas vezes vontade de parar, mas Deus prevalece, né? Existe um fogo cerrado no nosso peito, né? Tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Aí Jeremias, ele diz assim no versículo 7: sou ridicularizado o tempo todo, cada um zomba de mim. Então, o que acontece? Quando você é chamado, Deus te convence, Deus vai prevalecer, vai vir situações, vai querer te parar, mas o fogo de Deus vai fazer com que você permaneça. Só que o chamado revela a dor. Fala para o seu irmão, o chamado revela a dor, mas não cancela a missão. O chamado vai revelar a sua dor. Já ouviu algo assim? A sua dor tem a ver com o seu propósito? Porque tem um chamado, e quando você é chamado para aquilo, vai revelar a dor. Esse chamado revela uma dor. E a dor não era pessoal, a dor, nesse caso aqui dele, era espiritual. Quando você é ridicularizado por obedecer a Deus, é diferente. Não é você que está sendo rejeitado, é a palavra. Só que tem um porém. Quando você honra a Deus, quando você carrega a palavra, Deus honra você. Deus honra quem carrega a palavra. Em Salmo de número 3, Salmo de Davi, quando ele estava fugindo do próprio filho dele, Absalão, que estava se levantando contra ele. Eu quero ler com você Salmo de número 3. Eu deixei separado aqui. De manhã eu citei, mas eu não li. Eu quero ler com você Salmo número 3, diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para eles em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me de Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Olha só, o chamado revela a sua dor, né? Nós vemos Davi aqui passando por um momento difícil. Jeremias passando por um momento difícil. É quase a mesma coisa que Jeremias estava falando. Está todo mundo falando mal de mim, está todo mundo criticando. Ninguém me dá mais importância. Ou seja, eu não tenho mais crédito que ninguém. Ninguém me vê. Eu não consigo mais suportar tal coisa. Mas todavia, Davi, no final do Salmo, ele diz assim: eu me deitei. Ou seja, eu dormi, deitei e levantei. Ou seja, eu deitei confiando no Senhor, e por isso eu me levantei confiando no Senhor, porque o Senhor está guardando a minha vida, está guardando a minha casa. Não importa o que está acontecendo, não importa se está doendo, não importa se está perseguindo você. Há uma palavra, um chamado, há uma palavra que você carrega, e por causa dessa palavra, Deus vai honrar a sua vida, em nome de Jesus. Deus vai honrar a sua vida, por causa dessa palavra. Sua dor é uma evidência de que você carrega uma palavra, você carrega algo maior. Há um chamado na sua vida, por isso a dor. Não veja a dor como algo ruim. Eu sei que é difícil entender isso, mas veja a dor te empurrando para um propósito, te empurrando para um chamado que acende um fogo incontrolável sobre a nossa vida. No verso 9 ele diz assim: se digo não falarei mais, não quero mais saber, de igreja, não quero me envolver, não quero mais saber de chamado. Olha ele falando aqui: se digo não falarei mais em seu nome, é como um fogo em meu coração. Um fogo em meu coração.
Jeremias tentando silenciar a voz de Deus, o chamado de Deus, mas não conseguiu. Por quê? Porque o chamado era algo que sustentava a vida dele. O fogo, a chama, era Deus sustentando de dentro para fora. Ele tentando escapar, mas Deus de dentro para fora falando: não, permanece. Não, há uma palavra. Não, olha, a primavera está chegando. Olha a amendoeira. Olha a primavera. Está tudo seco ao redor, mas olha para o chamado. Olha para o propósito. Olha para a palavra. Olha para a promessa. Continua. Está tudo dando errado. Continua. Visualiza a minha promessa. Visualiza a minha palavra. Eu te sustento. Eu é que mantenho a chama acesa no seu coração. Sou eu que vou te sustentar. Sou eu que vou abrir as portas. Sou eu que vou te financiar. Sou eu que vou te levantar para que o meu nome seja glorificado através de você. Em nome de Jesus. O Senhor te sustenta. O fogo não é da sua força, é da presença de Deus em você. Para que a glória não fique em você, porque a glória de Deus não é dividida com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Então saiba que o Senhor te sustenta. Chamado é graça que liberta. Chamado não é uma prisão, não é um peso que destrói. Jeremias se sentia esmagado, mas o fogo não deixou ele ser consumido. O fogo fortaleceu cada vez mais. O chamado não é prisão. O chamado não é prisão. É sopro que te mantém vivo. O chamado não é para te matar. Se o inimigo está tentando colocar para você que o chamado é para te matar, o chamado é para te humilhar, sabe? Não. Nós nos humilhamos porque nós temos a natureza de Cristo em nós. Então nós nos humilhamos. Por causa da palavra do Senhor em nós, por causa do fruto do Espírito em nós. Mas não, o chamado não é para você ser humilhado pelas pessoas. O chamado te sustenta. O chamado não é prisão, não te aprisiona, ele te liberta. É pelo contrário. O que parecia fardo agora, o chamado traz a graça. Essa graça que sustenta, que deixa leve. Dá para entender alguém morrer pelo Evangelho? Pelo simples fato de falar. Olha, só falar, negue a Jesus que a sua família vai ser solta. Negue, só negar a Jesus que nós vamos liberar você para ir embora. Dá para entender que há um chamado, uma chama no coração que impede a pessoa. Há uma experiência com Cristo, há um mover, há uma chama no coração, um fogo que sustenta esse posicionamento. De pessoas que são colocadas numa parede e tomam um tiro, que são perseguidas em meio a florestas, que estão passando por situações dificílimas para negar o nome do Senhor, mas eles não negam. Por que eu estou te falando isso? Porque eu creio que você também não vai negar. Você não vai negar a fé, você não vai negar o corpo de Cristo, você não vai negar a igreja, que é o corpo de Cristo, que é o próprio Cristo. Por quê? Porque há um fogo que te sustenta. Esse fogo do Espírito Santo é o fogo que te sustenta, que te levanta, que te leva a cumprir um chamado, um propósito. O Senhor te chamou para cumprir um propósito, filho. O que você está vivendo hoje, você está cumprindo um propósito. Lá na sua casa está cumprindo um propósito. Dá para entender isso, sim ou não? Chamado de Deus não te aprisiona, te liberta para viver o propósito para o qual você nasceu. Ele te chamou. Ele te chamou. Entenda isso de uma vez por todas. O Senhor te chamou. O chamado é resistência em meio ao inverno. No inverno, Jeremias enfrentou um inverno de rejeição e dor. Mas Jeremias, no capítulo 1 que nós lemos lá atrás, Deus já havia mostrado a visão para ele. Já havia mostrado a amendoeira para ele. A primeira árvore que floresce no meio do deserto. Não importa se caluniam, não importa se levantam, não
importa se está seco, Deus te dá um sinal hoje. Deus está te dando um sinal através da palavra, através da minha vida. Está dizendo para você: olha, não desanima, a estação vai mudar. Não desanima, porque há uma nova estação chegando. E quem permanecer vai colher os frutos dela. Quem permanecer vai colher os frutos dela. Ah, não tenho força. Deus está te sustentando hoje, está renovando você hoje. Deus está acendendo uma chama no seu coração para que você consiga permanecer, para que você consiga, para que você seja sustentado pelas suas mãos. Deus está te enchendo hoje. Deus está fluindo, derramando sobre você essa unção que vai acender novamente essa chama. A chama não deve ser menor com a caminhada, a chama deve ser maior. O primeiro amor deve estar pequeno diante da grandeza daquilo que Deus está fazendo ao decorrer do tempo. Você não é o primeiro amor que vai ser mais significativo na sua vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Quanto mais você caminhar com Deus, mais experiências com o Senhor, mais unção com o Senhor, mais relacionamento com o Senhor, mais graça sobre a sua vida, mais sabedoria sobre você, mais visão do céu sobre você, mais o sobrenatural sobre a sua vida, mais espiritual você será. A carnalidade, as emoções não vão te aprisionar. Você é livre. Deus te chamou para viver as suas promessas. Há uma promessa de Deus e nada vai impedir você de viver essa promessa. Se eu fosse você, eu se colocava de pé e começava a adorar o Senhor em nome de Jesus.